Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos retomar então nossos estudos, irmãos, expositivos na carta de Paulo aos Filipenses. Nós ficamos 2 semanas sem tratar desse assunto. Com a graça do Senhor, voltamos hoje. Amados, na nossa última exposição, ela foi feita sobre o tema seja o modelo daquilo que você ensina. Então nós vemos Paulo aqui falando aos irmãos de Filipos para que eles fossem seus imitadores. Então nós estudamos isso a partir do versículo 17. Vamos ler comigo, Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, amados, no versículo 17, até um pouco antes mesmo, Paulo tinha falado no versículo 15, ele já tinha dito para que aqueles irmãos fossem perfeitos, né? Ele diz, nós que somos perfeitos tenhamos esse mesmo sentimento, ou seja, nós que somos perfeitos, nós que já fomos alcançados por Cristo, nós que já fomos santificados por Ele, purificados por Ele, tenhamos esse mesmo sentimento e andemos todos juntos na mesma direção. E aí no versículo 17 ele fala, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, imitem a mim e imitem também aqueles irmãos que estão caminhando juntamente comigo, Paulo está dizendo. Só que após ele se fazer modelo para aqueles irmãos e apontar para outros homens piedosos como modelo, ele faz o seguinte, ele entra no versículo 18 falando, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então até então vimos bons exemplos em Paulo e naqueles que andavam juntamente com Paulo. Então, Paulo se apresenta como um bom exemplo, apresenta aqueles homens que estavam trabalhando com ele, no caso Tito, no caso Timóteo, Epafrodito, apresenta esses homens também como bons modelos, bons exemplos. Só que ele começa falando no versículo 17, tem também entre nós maus exemplos. Então, irmãos, muitas vezes nós vemos Paulo apresentando aos irmãos de Filipos o Senhor Jesus Cristo como o fundamento único do Evangelho e da salvação. E o Senhor Jesus Cristo é o fundamento único da nossa motivação. É Ele que nos conduz numa motivação santa, piedosa, rumo à glorificação. Desse modo, quando nós estamos apegados em Cristo, nós nos tornamos exemplo para os irmãos que estão à nossa volta. Só que aos Filipenses, Paulo está exortando, existem alguns dentre nós que eles não amam Cristo, eles são inimigos da cruz de Cristo. E Paulo está chamando os irmãos de Filipos a não seguirem esses homens, porque são maus modelos. Ele exorta os irmãos de Filipos a não seguirem essas pessoas, pois o exemplo de vida deles, contrário ao de Paulo e daqueles que estavam com Paulo, podia levá-los à perdição. Entretanto, irmãos, Paulo chama os filipenses a se atentarem, pois muitos andam entre nós. Não era só na igreja de Filipos, mas era em Filipos e nas demais igrejas. E Paulo mesmo ele se coloca nessa situação. Nós vemos em 2 Timóteo, finalzinho de 2 Timóteo, Paulo relatando, por exemplo, a respeito de Demas. Demas, por um período de tempo, andou com Paulo. E aí Paulo fala o quê?
em 2 Timóteo? Ele já não está mais comigo. Ele amou o presente século. E ele se foi. Lá mesmo em 2 Timóteo, Paulo também está falando sobre Alexandre, o latoeiro. Também, pelo visto, era outro irmão que se propôs o quê? A partir daquele momento, começar a levar sofrimento, angústias para a vida de Paulo. Então, irmãos, sempre haverá no seio da igreja homens e mulheres que são inimigos da cruz de Cristo. Do mesmo modo como Paulo se apresenta como modelo e fala, sigam-me, e ele aponta para outros homens e diz, sigam esses homens, ele também fala, cuidado, no seio da igreja tem pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Então, queridos, bons exemplos eram o foco de Paulo até o versículo 17. A partir do versículo 18, Paulo começa a chamar a atenção dos filipenses aos maus exemplos. A gente sabe, irmãos, que a melhor forma de chamarmos os cristãos à santidade e à piedade é expondo biblicamente verdades doutrinárias. E com essas verdades doutrinárias, bons exemplos que delas decorrem. Entretanto, ocorre o seguinte, também é um método divino, bíblico, o que chamar-nos à santidade e à piedade, expondo a nós o pecado, expondo a nós os riscos do pecado, expondo a nós os maus exemplos. Então, por vezes, irmãos, há necessidade de que a falsidade seja exposta, para que a gente possa fazer uma contraposição entre a verdade ensinada, modelos práticos de piedade, e a mentira infiltrada na igreja, com modelos práticos de impiedade. Esse é um cuidado que nós devemos ter, irmãos, e é esse cuidado que Paulo está nos chamando. Chama os filipenses e chama a nós também. Então, nessa manhã, vamos nos atentar a essa questão dos maus exemplos, evidenciados pelo Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque é no cotidiano da vida cristã, irmãos, que a gente começa a analisar, a partir dos exemplos que nós conhecemos, tanto exemplos negativos da Bíblia, como exemplos negativos daqueles que nos rodeiam, que nós podemos, é por meio desses exemplos que nós vamos poder estar mais atentos, estar mais cautelosos, cuidadosos, para que possamos fugir do erro e nos apegarmos a Cristo Jesus nosso Senhor, associando-nos àqueles que têm andado piedosamente com Cristo e dispondo-nos a imitar a esses e não aqueles que têm se apresentado como inimigos da cruz de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Santo, justo em todos os teus caminhos, Pai, perdoa os nossos pecados. Somos pecadores, meu Deus, somos muitas vezes, ó Pai, ímpios. E muitos de nós, ó Deus, hoje caminhamos na Tua presença, reunidos com a Tua igreja, e não sabemos, ó Pai, se nós mesmos não temos nos tornado inimigos da cruz de Cristo. Livra-nos disso, ó Pai. Livra-nos, ó Pai, de sermos maus exemplos aos irmãos que conosco, ó Pai, fazem parte do Teu corpo. Livra-nos, ó Pai, de sermos pedra de tropeço. Livra-nos, ó Pai, de sermos escândalo. Livra-nos, ó Deus, pois sabemos que o julgamento para aquele que se faz escândalo para o seu irmão é um terrível julgamento, Pai. Melhor lhe for, ó Deus, amarrado uma pedra de moinho ao pescoço e lançado ao mar. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Mas, Pai, dá-nos capacidade também para percebermos, ó Pai, quais daqueles que andam dentre nós, que não têm se sujeitado a Ti e a Tua palavra, que não têm caminhado contigo, e têm se mostrado, ó Pai,
inimigos da cruz de Cristo, para que não imitemos seus passos, para que não andemos como eles. Ajuda-nos, ó Pai, para que vivamos sob vigilância do nosso coração, pois nosso coração tende a buscar, ó Pai, aqueles que nos acariciam, que acariciam os nossos pecados, aqueles, ó Deus, que dizem para nós: não, preserva-te a ti mesmo. São esses que nós buscamos, ó Pai. Não permitas, ó Deus, que nós busquemos esse tipo de irmãos, esse tipo de conselhos. Mas como nosso Senhor Jesus disse, arreda Satanás. Que possamos, ó Pai, nos desviar daqueles que vêm nos acariciar nossos pecados, afagar nosso ego e nos conduzir, ó Pai, por caminhos de facilidade, para que não tomemos a cruz de Cristo e não neguemos a nós mesmos. Tenha misericórdia, ó Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, amados, o tema da mensagem de hoje é o mau exemplo. Nós vemos Paulo, a partir do versículo 18, dizendo: pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Martin Lloyd Jones diz o seguinte, irmãos: não somente é certo seguir bons exemplos, como Paulo pediu, orientou os filipenses: sede meus imitadores. Não somente é certo seguir bons exemplos, é igualmente importante observar as ilustrações do mal viver cristão. É importante que nós possamos fazer isso. Isso é uma característica, irmãos, do cristão maduro, do cristão sábio. O cristão que vê aquele outro irmão chamando para caminhar por trilhas tortuosas, e ele diz: não. A palavra de Deus, irmãos, nos oferece sempre bons exemplos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos oferece sempre bons exemplos. Você pode perceber, nós temos exemplos fantásticos de vida, como a de José, o homem que, se você parar para analisar, irrepreensível no relato bíblico. Homem como Daniel, um homem irrepreensível no seu caminhar dentro do relato bíblico. É impressionante como a palavra de Deus eleva os feitos de alguns homens, mostrando que esses homens fizeram o que fizeram, sob a dependência do Espírito Santo, sob a sujeição de Deus. Mas ela não para por aí. Percebamos, irmãos, que a Bíblia também nos oferece o quê? Maus exemplos. Exemplos a serem evitados. E esses maus exemplos servem como advertência para nós, para que nós não caiamos nos mesmos pecados que esses homens outrora caíram. Como o pastor William disse, é errando que se aprende, que o mundo prega, não é isso? Agora a palavra de Deus diz: não. O sábio é cauteloso e ele se desvia do mal. Abram comigo em Provérbios, capítulo 14, verso 16. Provérbios 14, 16. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Irmãos, nós somos chamados à sabedoria. Nossa sabedoria é Cristo. Ele é o nosso modelo supremo. Ele é o nosso exemplo. É a Ele que devemos seguir. E o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo a sabedoria de Deus para nós, faz com que nós nos tornemos sábios. Agora, quem é o sábio? O sábio é aquele que é cauteloso. Ele anda com cautela. Ele anda analisando a realidade à sua volta. Ele anda observando
ao seu redor o que está acontecendo. E o que o sábio faz? Sendo cauteloso, ele desvia-se do mal. Infelizmente, irmãos, muitos de nós aprendemos somente pelo sofrimento. E muitas vezes a gente tem que cair no buraco para aprender. Mas essa é a característica do tolo. O sábio é aquele que observa o que está acontecendo com o seu próximo. E ele fala: rapaz, se eu pisar ali onde aquele irmãozinho pisou e caiu, eu também vou cair. Então o que ele faz? Ele se desvia do mal. Mas o insensato encolariza-se e dá-se por seguro. Qual a característica do insensato? Ele tem uma segurança própria, uma segurança pessoal. Ele fala: aquele lá que pisou no buraco e caiu, eu tenho condições de pisar e não cair. Essa é a característica do insensato. Então, nós estamos sendo chamados aqui por Paulo a não sermos o quê? Tolos, insensatos, a sermos sábios. Então Paulo está falando assim: observe e imite quem é santo, imite o piedoso. Não imite aqueles que também estão entre nós, mas que são conhecidos ou se fazem conhecidos por serem inimigos da cruz de Cristo. Então, irmãos, as histórias que nós vemos, as ilustrações que nós vemos relatadas nas Sagradas Escrituras, elas foram feitas para quê? Foram relatadas para quê? Para o nosso benefício. Não é isso? A fim do quê? De nos alertar, oferecendo-nos o que? Informações sobre os acontecimentos da vida de certas pessoas, os quais ocorreram em decorrência da sua vida ímpia, injusta, dissoluta ou meramente desobediente, para que nós não caiamos da mesma forma. E aí você para e analisa. Por exemplo, a vida de Adão, Eva, Caim, Cã, o povo em Babel, Sodoma e Gomorra, Sara, Agar, Jacó, o próprio Abraão. Não tem vários exemplos negativos relatados para quê? Para que nós não caiamos nos mesmos pecados que eles caíram outrora. São exemplos, irmãos, muitas vezes completamente maus, de pessoas completamente ímpias, pessoas destinadas à perdição. Só que nós temos relatos também de pessoas santas que ocasionalmente caíram em pecados. Só que esses pecados também foram relatados. Olha que interessante que é isso. Percebam. Atos e suas consequências ocasionalmente maus, que levaram certas pessoas a situações constrangedoras. Para quê? Para que nós hoje, lendo, pudéssemos, a partir do momento que sejamos, né, a partir do momento que você é sábio, que nós, sendo sábios, possamos nos desviar desses problemas, desses pecados, desses erros. Então o apóstolo Paulo, irmãos, desde o início do capítulo 13 dessa epístola, da epístola de Paulo aos Filipenses, já vem nos apresentando o quê? A partir da sua própria experiência, evidências de uma vida verdadeiramente cristã, e um modelo de piedade bíblico que todos nós devemos seguir. Então Paulo vinha falando já: eu, não confiando em mim mesmo, como esses maus obreiros e a falsa circuncisão vem apresentando a vocês, eu confiei estritamente em Cristo Jesus, fui justificado pela fé, Ele me transformou, tudo aquilo que eu considerava como algo valioso, já não considero mais, é tudo lixo. Agora o que é valioso para mim é Cristo, eu anseio por Ele, eu desejo Ele, eu quero conquistar mais dEle. E é isso que eu quero que vocês me imitem, Paulo está falando, imitem a mim. Porque o meu objetivo agora não é mais as coisas terrenas. São o quê?
as coisas celestiais, Cristo Jesus. Ele é meu alvo, Ele é o meu tudo. Só que chega aqui e ele fala assim: mas tem gente entre nós que são inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que não querem morrer, pessoas que não querem negar a si mesmos, pessoas que não querem tomar a cruz, pessoas que não querem ser repreendidas, ser exortadas, ser admoestadas, pessoas que não querem. Eles são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. E a característica dessas pessoas, fundamental, a característica fundamental dessas pessoas é o quê? Que elas amam, se preocupam somente com aquilo que é terreno. Elas pouco estão se importando para Cristo Jesus, o Senhor. Pouco estão se importando. Aquilo que Paulo está falando, aquilo que eu considerava como lucro, e hoje vejo como lixo, perda, essas pessoas continuam vendo aquilo que é lixo como lucro. Aquilo que é lixo como tudo. É isso que Paulo está falando, irmãos. Então Paulo está falando assim: tenham cuidado, porque ele já tinha se apresentado como um modelo positivo para os filipenses, e já tinha exortado os filipenses a viver uma vida abundante em Cristo Jesus, colocando em prática essa vida piedosa. Só que agora ele começa a mostrar o quê? O exemplo negativo. E eu queria mostrar para vocês, irmãos, que os exemplos negativos nas Sagradas Escrituras tem tanto no aspecto de coletividade como no aspecto de individualidade. Nós vamos ver quantas e quantas vezes Israel é posto como exemplo negativo, um exemplo maligno para nós. Outras nações também são postas como exemplos malignos para nós. E por isso eu queria pegar e tratar esse assunto sobre dois aspectos: os exemplos maus na coletividade e os exemplos maus na individualidade. Vamos ler novamente aqui o versículo 18 de Filipenses 3. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo diz: eles andam entre nós, eles estão no nosso meio, mas cedo ou mais tarde eles vão se mostrar realmente inimigos da cruz de Cristo, ou não necessariamente. Eles continuam sendo inimigos da cruz de Cristo, sem se apresentar como tais. Então, amados, a ênfase do ensino nas Sagradas Escrituras está sempre na exposição doutrinária, certo? Quando nós pegamos, principalmente o Novo Testamento, o ensino do Novo Testamento é sempre a partir de exposições doutrinárias. Contudo, irmãos, essas exposições doutrinárias, elas vêm acompanhadas de uma representação da doutrina que está sendo ensinada. Então, por exemplo, nós aprendemos muitas vezes fundamentos doutrinários no Novo Testamento, só que quando você vai para o Velho Testamento, não tem tanto fundamento doutrinário, você vê a doutrina sendo aplicada na prática. É interessante isso. No Velho Testamento nós temos muitas leis, diretrizes a serem cumpridas. E aí você encontra na vida de algumas pessoas, alguns personagens do Antigo Testamento, a doutrina cristã sendo colocada na prática, e você percebe isso por meio dos relatos da vida dessas pessoas, do modo como elas viveram, do modo como elas agiram, do modo como elas reagiram em vários aspectos. E a exemplo disso, irmãos, nós vemos o quê? As Escrituras muitas vezes, elas nos mostram que nós devemos, na dependência de Deus, buscá-lo em oração, buscá-lo com todo o nosso coração. Muitos salmos apresentam isso. Dificilmente você vai ver um versículo dando orientações específicas, mas quando você pega a ilustração de um salmo, por exemplo, ali você aprende muita coisa. Pega, vamos supor, Salmo 63:1.
Abra o Salmo 63, verso 1. E nós vamos ver que o Salmo 63, verso 1, o salmista está colocando na prática os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Ele está colocando por obras, aqui no caso Davi, os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Então olha só, Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Então, no caso aqui, Davi está mostrando para nós o quê? Como deve ser a oração do justo. Na nossa oração, nós devemos invocar o quê? Buscar o Senhor ansiosamente. Devemos ter sede dEle. Então, são relatos, aqui no caso, da oração de Davi para nós, para que nós consigamos entender certas verdades da Bíblia e buscarmos colocar isso em prática na nossa vida cristã. Então Davi aqui mostra para nós um modelo de oração, dentre muitos outros modelos dos Salmos, no livro de Salmos, certo? Então nós encontramos a verdade doutrinária sendo exposta e o exemplo da oração sendo apresentado a nós. É um modo como nós podemos aprender. Por outro lado, também há ensinamentos doutrinários nas Sagradas Escrituras que não são apresentados a nós explicitamente. Por exemplo, nenhum versículo diz: não andarás ocioso, para que você não caia em tentação sexual. Alguém conhece um versículo desse tipo? Não, mas nós aprendemos, por meio de relatos bíblicos, que a ociosidade nos deixa vulneráveis a determinados tipos de pecado. E como nós sabemos isso? Pela história de Davi, por exemplo. Abram em 2 Samuel capítulo 11. Vamos abrir em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 1. E aqui nos é dito o seguinte: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Então aqui você não tem um ensinamento explícito, mas você tem um relato bíblico, da qual você pode tirar o quê? Um ensinamento. Qual? No tempo que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. E numa tarde, ele se levanta da onde? Do seu leito. E começa o quê? Passear pelo terraço, enquanto os seus homens estão guerreando. Ele se fez vulnerável à tentação do pecado. Então, amados, por que eu estou falando isso? Porque a Escritura nos dá ilustrações após ilustrações, exemplos após exemplos, negativos e positivos, para que, sendo nós sábios, possamos aprender com eles. Quer sejam exemplos positivos, quer sejam exemplos negativos, as doutrinas cristãs estão inseridas nesses exemplos. E eles servem para nós como alerta. Em Romanos 15, 4 diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está nas Sagradas Escrituras, tudo foi para o nosso ensino, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, por isso, irmãos, o método de ensino de Paulo não se restringia apenas a exemplos positivos. Não era suficiente Paulo se apresentar como modelo a ser seguido e apresentar outros homens piedosos como modelos a serem seguidos. Ele também tinha que apresentar o quê? Um modelo negativo, um exemplo negativo, oriundo da rebelião do homem,
daqueles que não se sujeitam a Cristo. Então, se até mesmo grandes heróis do passado, no Antigo Testamento, foram apresentados para nós com exemplos positivos e negativos em suas vidas, por que Paulo faria diferente? Ele não faz diferente. Então vejamos, irmãos, na palavra de Deus, alguns desses modelos negativos de rebelião contra a vontade do Senhor, que resultaram em quê? Em castigo, em punição, rejeição, em outros casos, disciplina, de maneira que nós não venhamos a cair nos mesmos erros. O pastor William abriu a mensagem hoje, abriu a pregação de hoje, o culto de hoje, com 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 1 a 12. Se vocês notarem, o versículo 6, depois de relatar tudo o que acontece, de iniciar os primeiros 5 versículos, relatando o que aconteceu com o povo de Israel, desde que eles saíram do Egito, libertados pelo Senhor, chega aqui no versículo 6, ele diz: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E no versículo 11, depois de dizer quais foram as coisas que eles cobiçaram, quais os pecados nos quais eles caíram, no versículo 11 é dito: estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Então, essas coisas foram escritas para nós, como exemplos para nós, para que nós não caiamos nos mesmos pecados. Esses exemplos são advertências para nós. E aí no versículo 12 ele diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. O que é isso? Paulo está apresentando vários modelos, vários exemplos negativos aqui aos romanos. Ele está dizendo: cuidado, vocês estão de pé, cuidado para que vocês não caiam. Quem caiu já, irmãos, quem está caído, não precisa ter cuidado para cair. Não tem mais para onde ele descer. Ele já está prostrado no chão, já está caído. É quem está de pé, é quem está andando, que tem que ter cuidado, que tem que ter cautela. É quem está de pé que deve receber a advertência. Nós muitas vezes pensamos diferente. Quem está de pé está bem. Vamos exortar aqueles que estão caídos lá no chão. Não, é o contrário. Muitas vezes quem está caído porque quer. Deixe ele caído. Exorte quem está de pé. Porque o que precede a ruína, irmãos, é a nossa soberba. De muitas vezes acharmos que estamos de pé. Não estamos. A soberba de acharmos que estamos firmados em nós mesmos. E você acaba tropeçando. Então o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Exemplos. Temos exemplos nas Sagradas Escrituras. Paulo se apresenta como exemplo positivo, agora temos exemplo negativo. Quais os exemplos negativos? Quais? O mesmo aconteceu, irmãos, com os irmãos de Hebreus. Abram comigo lá em Hebreus 4. O autor de Hebreus faz o mesmo alerta aos irmãos de Jerusalém, aos irmãos da Judéia. E ele diz o seguinte, aqui no capítulo 4 de Hebreus, versículo 11. Depois de relatar no capítulo 3 o perigo da incredulidade e da desobediência por parte do povo de Israel no deserto, depois que eles saíram do Egito, o autor de Hebreus vem alertando: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, ou seja, não façam como o povo de Israel, que endureceu o seu coração. Não sejam tomados por incredulidade, não sejam endurecidos pelo engano do pecado.
Aí no capítulo 4 ele começa a falar do descanso de Deus. Eles, por causa do endurecimento, eles não puderam entrar no descanso de Deus, não entraram na terra prometida. Cuidado! Cuidado! O autor de Hebreus está falando. Cuidado! Não se deixe endurecer, para que você também não entre no descanso. Para que você também não encontre-se como alguém que foi reprovado. Alguém que apostatou. Esse é o alerta do autor de Hebreus. Chega no versículo 11, ele diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Estão percebendo? Relatos e relatos feitos da coletividade do povo de Israel. Relatos negativos e alertas a nós. Não se deixem levar como eles se deixaram levar. Não se deixem enganar como eles se deixaram enganar. Nós já comentamos aqui mesmo, a partir do livro de Filipenses, já foi falado sobre o alerta da apostasia. O alerta da apostasia é algo sério. Como que nós fugimos da apostasia? Atentando-nos aos maus exemplos. E um mau exemplo que Paulo nos apresenta aqui na carta aos Filipenses é os crentes, professamente crentes, cristãos, ditos cristãos, que são inimigos da cruz de Cristo. É interessante isso, irmãos. Depois nós vamos ver, mais para frente, nos próximos domingos, que existem dois aspectos da inimizade para com a cruz de Cristo. O primeiro aspecto é daquele que busca justificação por outros meios que não Cristo e este crucificado. Esse é o legalista, que é contra quem Paulo está exortando no versículo 2 e 3 desse capítulo 3 de Filipenses. São homens que, ao invés de confiar estritamente na obra de Cristo, de salvação, de redenção, na cruz do Calvário, por eles começaram o quê? A colocar sua esperança na lei inserida no Evangelho. Tá bom, você crê no Senhor Jesus, mas isso não é suficiente. Você tem que o quê? Se circuncidar. Esses são inimigos da cruz de Cristo. Mas existe um outro aspecto mais profundo de um inimigo da cruz de Cristo, que é aquele que diz que creu no Senhor Jesus Cristo, e que foi justificado, e que foi santificado, só que a vida dele não é uma vida de discípulo. Ele não é um discípulo de Cristo. E como sabemos que ele não é um discípulo de Cristo? Ele diz, Senhor, Senhor, mas ele não é um discípulo de Cristo. E como sabemos? Porque Jesus fala, aquele que quer me seguir, esse negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Só que esses não querem negar a si mesmo, não querem tomar a cruz, e não querem. E com isso mostram que não estão seguindo a Cristo. Esses são inimigos da cruz de Cristo. É um aspecto mais profundo. Então, irmãos, não caiamos por vermos, contemplarmos esses exemplos negativos, esses exemplos de impiedade. Não nos deixemos cair, certo? Existem situações mais grotescas. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que eram as cidades de ímpios, certo? 2 Pedro 2,4, abram comigo 2 Pedro 2,4. E nós vamos pegar depois um relato paralelo, que é o de Judas 1,5. Então, exemplos mais grotescos, como de Sodoma e de Gomorra, são apresentados a nós, certo? Mas você vê o quê? Que são cidades de ímpios.
cidades mergulhadas na impiedade. E aqui em Pedro, 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 4, diz: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos e trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então Pedro está falando assim, aqueles ímpios tem, por exemplo, Sodoma e Gomorra, certo? Nós que nos dizemos cristãos temos por modelo Sodoma e Gomorra. Se Deus não preservou Sodoma e Gomorra por causa da vida de impiedade deles, vai preservar você por causa da sua vida de impiedade. Por quê? É o que Pedro está dizendo. Em Judas, abram Judas capítulo 1, versículo 5, uma passagem muito parecida com essa de Pedro. Judas, que só tem um capítulo, versículo 5, diz: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Então, do mesmo modo como Deus pega, e por meio da palavra, da sua palavra, Ele nos exorta a nos atentarmos a cidades ímpias, que foram o quê? Julgadas e condenadas, punidas pelas suas impiedades. Ele também nos alerta com respeito ao seu próprio povo, o povo de Israel. Deus não vai, irmãos, Ele não vai deixar impune o pecador rebelde, declaradamente rebelde, mas Ele também não deixará impune o religioso que traz uma capa de santidade, mas vive na impiedade como rebelde declarado. É nessa circunstância que Paulo está falando para nós, aqui em Filipenses. Ele está falando assim, não adianta você ser religioso e viver a sua vida de impiedade. Você vai ser punido. Não seja daqueles que professam o cristianismo, mas estão o quê? Seguindo homens que são inimigos da cruz de Cristo. Não adianta. Então, queridos, nós vemos essas mensagens, esses exemplos negativos sendo apresentados a nós como alerta para nós. Um alerta vindo tanto dos ímpios, como Sodoma e Gomorra, como daqueles que se diziam povo de Deus, Israel. Tanto uns foram fulminados em seu caminho, como outros foram deixados nos seus caminhos. A situação é a mesma. Por isso que Jesus chega para Cafarnaum e faz esse mesmo alerta para Cafarnaum em Mateus 11, 23, lembram disso? Que ele fala, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O que Jesus está dizendo? Sodoma e Gomorra. Exemplo para vocês de impiedade, só que eles não viram nem
nem um centésimo do que vocês estão vendo em milagres, estão ouvindo em mensagem, Jesus operando maravilhas, pregando, e eles deram atenção? Não. O rigor para Sodoma e Gomorra será bem inferior do que o de vocês. Irmãos, exemplos para nós, que muitas vezes batemos no peito e falamos assim, nós não estamos nessas igrejinhas aí, cujo evangelho não está sendo pregado. Mas se estamos numa igreja onde está sendo pregado o evangelho, a responsabilidade fica muito maior. A responsabilidade nossa é muito maior. Então Paulo está dando o quê? Falando, não sejam desses que ficam seguindo aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. E eu alerto vocês, irmãos, é um alerta para nós. Não são homens totalmente ímpios, não, eles professam fé. Só são aqueles que não querem negar a si mesmos e não querem tomar a sua cruz. Só são aqueles que se preocupam com as coisas terrenas e não têm vistas para aquilo que é espiritual. É só isso. São esses que são os inimigos da cruz de Cristo. São aqueles que muitas vezes querem ser acariciados, querem ter o seu ego afagado. Olha o risco que nós corremos. Paulo está falando, imitem a mim. Porque uma coisa eu faço, eu deixo tudo para trás. Eu quero Cristo. Eu deixo até o meu eu para trás. A minha reputação para trás. O meu ego fica para trás. Deixa tudo para trás. Eu quero Cristo. Eu avanço para o que está diante de mim. E vocês me sigam. Vamos junto comigo. Agora, cuidado. Entre nós andam aqueles, e Paulo fala, muitos, não são poucos, pois muitos andam entre nós, que são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Esse é um alerta para nós, irmãos. Amém? Agora, diante desses alertas de exemplos maus na coletividade, eu queria passar para algumas questões individuais. Por quê? Para que nós entendamos, irmãos, que muitas vezes nas Sagradas Escrituras nos são relatados exemplos negativos da coletividade para que nós nos atentemos. Mas também existem exemplos negativos individuais para que nós entendamos da parte de Deus como que nós devemos também proceder diante desses maus exemplos. O que eu quero dizer com isso? Existem exemplos negativos no meio da igreja, os quais devem ser muitas vezes por nós levantados como exemplos na exortação para alguns irmãos, para outros irmãos. Entende? E eu queria que vocês abrissem comigo em Gálatas, para que nós possamos entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Nós vimos que é o meio das Sagradas Escrituras nos ensinar, Deus nos ensinar através das suas Sagradas Escrituras, é o meio que Ele se utiliza para nos ensinar, usando o quê? Exemplos negativos. Então nós vimos exemplos negativos de Sodoma e Gomorra, vimos exemplos negativos aqui do povo de Israel. E aí hoje nós podemos falar assim, irmão, cuidado, lembra o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Irmãos, cuidado, lembra o que aconteceu com o povo de Israel? Certo? Eu posso ler e falar assim, Josué, cuidado, olha o que aconteceu com o povo de Israel. Só que aqui Paulo está exortando os Gálatas, Gálatas capítulo 2, com respeito ao legalismo. Os Gálatas estavam deixando Cristo e a cruz de Cristo para se apegarem ao que? As tradições da lei mosaica.
Tanto que no capítulo 3, no começo ele fala: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Por que vocês estão deixando Cristo Jesus? Estão sendo loucos. Para inserir o que? O legaliza, a lei agora, como meio de salvação, como meio de se agradar a Deus. Não. Só que Paulo, irmãos, ele não se limita ao ensino. Ele pega um exemplo negativo que já tinha ocorrido entre eles e aplica e apresenta esse exemplo negativo aos Gálatas, que é o exemplo de Pedro. No versículo 11, Paulo diz, Gálatas 2:11: quando, porém, Cefas veio de Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então Paulo está falando o seguinte: irmãos, eu já tive que resistir Pedro face a face. E sabe por quê? Porque Pedro se tornou repreensível. E sabe o que ele fez para se tornar repreensível? Ele fez o seguinte: ele estava comendo com os gentios, antes de chegarem os judeus, juntamente com Tiago. Ele estava comendo com os gentios. Quando chegou Tiago com os demais irmãos judeus, circuncidados, o que Pedro fez? Levantou-se, afastou-se e foi se ajuntar com os da circuncisão. E os outros que estavam com Pedro fizeram a mesma coisa, do tipo: está chegando Tiago, está chegando ele com os outros judeus, o que eles vão dizer a meu respeito? Deixa eu manter a minha autoimagem. Levantou e foi com eles. Paulo continua dizendo: quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Não vamos entrar no detalhe. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: irmãos, esse é um exemplo mau de um homem santo, Pedro, que foi relatado nas Sagradas Escrituras, como exemplo para nós. Certo? Como exemplo para nós. Nós hoje, irmãos, vivemos numa época de melindro, onde a gente não pode ser exortado, não pode ser admoestado, não pode ser muitas vezes contrariado. Ou até mesmo quando nós caímos, e depois de sermos exortados, admoestados e recuperados muitas vezes, nós evitamos falar sobre o assunto. Já perceberam isso? Porque foi muito vergonhoso. Deus não permite, Deus não faz dessa maneira. Deus não faz dessa maneira. Para nós, a nossa vida pregressa, quer tenham surgido exemplos bons, quer tenham surgido exemplos maus das nossas atitudes, todos eles devem ser considerados. Todos eles. Porque eu imagino assim, Pedro hoje, ou melhor, Pedro naquela época, pegando a carta aos Gálatas, a carta dos Gálatas caiu na mão de Pedro. E aí você vê Pedro lendo a carta aos Gálatas. Qual seria a reação de Pedro ao ler a carta que Paulo escreveu aos Gálatas? Será que seria uma reação como a nossa? Muitas vezes é.
pastor, esse era um caso só entre nós. Por que o senhor levou para outros? Não é o que acontece muitas vezes entre nós? Dentro do politicamente correto, a gente acha que os nossos erros não podem ser evidenciados. Dentro do nosso melindro, os nossos erros não podem ser expostos. E está aqui, Paulo expondo o pecado de Pedro aos Gálatas. Sabemos, sim, que foi devido ao fato de ser Pedro. Creio eu que se fosse um outro irmãozinho qualquer, Paulo não teria feito isso. Por quê? Porque nós temos uma orientação em 1 Timóteo 5,19 para que não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Mas no 20 fala o seguinte: quanto aos que vivem, aos presbíteros que vivem no pecado, repreende-os na frente de todos, na presença de todos, para que também os demais temam. Percebem? O pecado, irmãos, tem que ser repreendido na presença de todos como exemplo. Ele tem que se tornar um exemplo. Então nós temos uma certa particularidade que muitas vezes nós não entendemos. Em Mateus 18 diz: quando o irmão te pecar contra ti, você tem que fazer o quê? Vai você e conversa com ele, você e ele só. Se resolveu ali o problema, acabou. O pecado não se tornou público e nem tem porquê você tornar aquele pecado público. Não tem porquê. Foi resolvido. Se você tem que chamar testemunhas, chama testemunhas. Ele não te ouviu? Vá lá, conversa você com as testemunhas. Se ele te ouviu, acabou. Ficou o pecado entre você, ele e aquelas testemunhas. Agora, não te ouviu. O pecado se tornou o quê? Público, porque vai ter que ser levado diante da igreja. A partir do momento que for levado diante da igreja, aquele pecado se tornou um exemplo para a igreja. Estão entendendo, irmãos? Tanto um exemplo de arrependimento, se acaso o transgressor se arrepender, como um exemplo de transgressão, caso o transgressor não se arrependa. Um exemplo de impiedade, um exemplo de iniquidade, um exemplo mau, para que nós evitemos. É isso que Paulo está mostrando aqui, irmãos, é dessa maneira que nós devemos entender. Uma vez que Pedro teve que ser exortado publicamente diante de todos que estavam ali por Paulo, e pelo visto Pedro entendeu e acatou aquela exortação se tornou o quê? Pública. O pecado tornou-se público, tornou-se um modelo para toda a igreja. Paulo podia falar: mas pastor, será que Paulo não fez maledicência? Não confundamos. Maledicência é quando o irmão tem um pecado contra você, e ao invés de você ir lá resolver o pecado que você tem contra o irmão, ou o irmão tem contra você, você sai anunciando para todo mundo. Isso é maledicência. E essa maledicência provém de suspeita maligna. Então, amados, queria que vocês entendessem, porque muitas vezes nós temos conversado com alguns irmãos, e os irmãos têm: mas calma, isso aqui não é maledicência? Não. Se o pecado se tornou público, toda a igreja sabe o que aconteceu, aquele pecado se tornou o quê? Exemplo para nós. Um mau exemplo, se não houve arrependimento. Se houve arrependimento, um bom exemplo. Um bom exemplo. Entendem, irmãos? Em Tito também é dito. Tito 1:14. Vamos lá para Tito. Tito 1:13. Tal testemunho é exato com respeito aos cretenses que ele está falando no versículo 12. Portanto, repreende-os severamente. Por quê? A gente vai ter que pegar do versículo 10.
Versículo 10 do capítulo 1 de Tito. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, ou seja, tagarelas que vivem a falar. Falar o quê? Frivolidades, coisas vãs. E enganadores, especialmente os da circuncisão. Olha aqui os da circuncisão dando dor de cabeça. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. O que estão fazendo? Ensinando casas inteiras as suas loucuras. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Está o testemunho exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Irmãos, repreende-os severamente. Para quê? Para que eles se tornem modelo. Eles têm que ser calados. Eles estão pervertendo casas inteiras. Repreende-os severamente. Traga-os para a sanidade. Traga-os. O que Paulo está mostrando aqui, irmãos, para nós, tanto em Gálatas 2 quanto em Timóteo 5, no que diz respeito ao presbítero, ele deve ser repreendido na presença de todos, porque a sua influência, ela é total. Homens como os cretenses tinham que ser repreendidos diante daqueles que estavam o quê? A quem ele estava ensinando. Eles estavam ensinando. Tornar-se modelo. Repreendê-los severamente. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que nós, hoje, nós devemos ter em nossa mente o método bíblico de tratativa com o pecado. Nós já vimos isso. O pecado, irmãos, ele deve ser tratado. O pecado tem que ser tratado. E uma vez tratado o pecado, como eu disse a partir de Mateus 18, se ele foi tratado na particularidade, ele fica na particularidade. Se ele foi tratado na individualidade, ele fica na individualidade. Se ele foi tratado na coletividade, ele fica na coletividade. Certo? Devemos entender dessa maneira. É desse modo como nós devemos tratar o pecado. E quando nós exortarmos alguns irmãos, quando você vê a necessidade de exortar alguns irmãos, ou você vê a necessidade do seu coração ser exortado, compreenda, olhe para a Bíblia, a palavra do Senhor, e veja os exemplos positivos e negativos. Agora olhe também para a história da igreja, e veja os exemplos positivos e negativos. Mas também olhe para a nossa história, a história da nossa igreja. E olhe os exemplos positivos e negativos que nós tivemos. E olhem para esses exemplos. Estão percebendo? Porque é por meio desses exemplos, positivos e negativos, bons e maus, que nós podemos hoje, aprendendo com os nossos erros, caminhar. Aprendendo com erros de outros, sermos sábios e continuar caminhando. Entenderam, irmãos? Então que o Senhor nos ajude nesse aspecto, para que nós, irmãos, deixemos um pouco de lado o politicamente correto, sabe? E possamos compreender os princípios bíblicos. Tem momentos que você tem que exortar com mansidão. E glória a Deus por isso. Você vendo a situação do irmão e da irmã, você exorta com mansidão. Vem aqui, irmão, está acontecendo isso. Tem momentos que tem que ser exortado com severidade. Agora, muitas vezes a gente exorta com mansidão e a pessoa fala: você foi muito severo comigo. Senhor amado, entende? Nós estamos numa época hoje, irmãos, de tanto melindro que é assustador. Teve caso há pouco tempo
eu, pastor William, na companhia do Kaique e do André, de exortar um casal, e no dia seguinte falar assim: vocês foram muito duros comigo, você se descontrolou. Que loucura é essa? Está vindo o irmão indo para o inferno, indo para o buraco, e ainda quer ser tratado como? Cheio de dedos. Não, irmãos, não. Como tem andado o nosso coração? Nós temos alimentado o nosso eu, o nosso ego, a ponto de não suportarmos ser repreendidos, a ponto de não suportarmos imaginar que eu estou errado, mas eu errei, é você, nós erramos, nós pecamos, nós precisamos de exortação, nós precisamos de guia, todos nós. Então entendam, irmãos, haverá exemplos na nossa vida que serão exemplos positivos. Haverá exemplos na nossa vida, como houve na vida de Davi, por exemplo, que serão exemplos negativos. Sejamos dispostos a usar esses exemplos. Sejamos dispostos. Houve uma época em que eu estava em rebelião contra Deus. Houve uma época em que eu estava frio na fé. Houve uma época que o Senhor me agraciou, me encheu do seu Santo Espírito. Eu estava exultante. Houve uma época, e você se torna exemplo para os irmãos. Agora nós podemos dizer também, houve um caso na nossa igreja em que o irmão agiu de tal maneira e ele se tornou um exemplo negativo para nós. Desvie o seu passo desse exemplo. Houve um tempo em que uma irmã agiu de tal maneira que o pecado se tornou público. Então, cuidado para que você não caia naquele pecado. É isso, é desse modo que a Bíblia trata as coisas. Então não é porque eu estou tratando de um pecado que se tornou público que eu estou sendo maldizente, não. Não. Aquele pecado tem que se tornar o que para nós? Exemplo. Se é um exemplo positivo, siga-o. Como Paulo disse aos Filipenses: sede meus imitadores. Não é isso? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Foi o quê? Um pecado público? Ele pode ser exortado. Você pode exortar os irmãos com esse pecado que foi público. É um pecado particular, individual, deixa ele na particularidade, deixa ele na individualidade. Se você pegar ele da particularidade, da individualidade e trazer à tona, isso sim é maledicência. Compreendem? Há muitos pecados que nós já tratamos como pastores, com irmãos, e irmãos falam assim: pastor, tem razão, me perdoa. Acabou o assunto por ali. Eu procuro até deletar da minha mente. Aquilo não pode ser usado como exemplo, nem aqui, nem em lugar nenhum. Agora, se tornou um pecado público. É um pecado público? É um pecado público? Ele pode ser tratado como uma publicidade. Agora, muitas vezes nós queremos, diante de alguns pecados, os quais nós cometemos, e nós nos arrependemos, nós devemos ter o desejo de mostrar também esse risco para os irmãos. Há pecados cometidos no passado, os quais me levaram ao arrependimento. Apresenta isso aos irmãos como exemplo, um exemplo positivo. Não trate os exemplos negativos da particularidade, mas pegue os exemplos positivos, muitas vezes apresente. Certo? Não sei se fui claro para os irmãos, mas eu queria terminar lendo um trecho de Deuteronômio, capítulo 21. Que enquanto eu era moleque, esse trecho me assustou.
E deve assustar vocês também, crianças. Deuteronômio 21:18 diz o seguinte: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, ou seja, rebelde, desobediente, obstinado na sua rebelião, na sua rebeldia, que não obedece à voz de seu pai e nem à voz de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão, ou seja, está entregue aos seus pecados. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Dentro do povo de Israel, irmãos, todo o pecado, tanto o pecado quanto a gravidade do seu castigo, tinha que ser relatado a todos, para que se tornasse o quê? Exemplo. Para nós, igreja, todo pecado não reconhecido, todo pecado que leva a uma condenação, a um castigo, a uma disciplina, ele tem que ser exposto diante de todos, para que se torne um exemplo. Então que nós, irmãos, tenhamos o cuidado de termos a nossa mente estabelecida nas Sagradas Escrituras, e não pelo mundo. Porque é no mundo que as pessoas estão cheias de dedo. É no mundo que, se você vai repreender alguém, você tem que ser muito manso, cauteloso, tem que saber como falar, porque senão você pode até levar um processo. Não é assim que funciona? Na igreja do Deus vivo, não. Nós devemos repreender com amor, com mansidão, muitas vezes. Em outras, repreender com amor, expresso por severidade. É assim, irmãos. Amor não é só aquela coisa bonita que, nossa, que legal. Amor também é severo, muitas vezes. E o pecado do impenitente tem que ser exposto, para que se torne exemplo, modelo para nós, para que não caiamos nos mesmos pecados. Amém? E a partir daí, então, a gente vai dar sequência no capítulo, no versículo 18, falando semana que vem sobre o que é ser inimigo da cruz de Cristo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Deus Santo, transforma-nos, ó Pai, renova a nossa mente, meu Deus, pela Tua palavra. Ó Senhor, transforma-nos pela renovação da nossa mente, meu Deus, por meio da Tua santa palavra, que nós nos apeguemos aos Seus princípios, os princípios santos das Suas Sagradas Escrituras, e nos tornemos dispostos a imitar, ó Pai, aqueles que são santos e piedosos, aqueles que têm caminhado contigo, aqueles que, sobre os quais Tu tens trabalhado, ó Pai, tem mortificado, tem levado a negarem a si mesmo, tomarem a sua cruz e seguirem a Cristo. Que nós possamos seguir os passos dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres. Não permitas, ó Pai, que venhamos seguir os passos daqueles que têm buscado acalentar seus próprios pecados, aqueles que têm buscado preservar o seu eu, o seu ego, aqueles que têm negado a cruz de Cristo. Que sejam eles, ó Deus, objeto da nossa exortação, da nossa demonstração, e não modelos nossos, para que venhamos a seguir,
Tem misericórdia, Pai. Ajuda-nos. E que por meio da nossa vida, ó Deus, venhamos a glorificar e engrandecer o Teu santo nome. Pois sabemos, ó Pai, que Tu és engrandecido, Tu és glorificado, tanto por meio do pecador penitente, que se arrepende, como por meio do pecador impenitente, cujo castigo está reservado para ele. Então pedimos, ó Pai, que nós venhamos a glorificar a Ti, com uma vida de penitência e quebrantamento na Tua presença, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor.